Olá! Nesse vídeo você vai entender como nós fazemos para selecionar as ações que nós vamos trabalhar no mercado americano, as ações que nós vamos fazer operações de 2 a 5 dias, operações que nós chamamos de swing trade, aquelas operações que são operações mais curtas, americanas. Então você vai entender aqui o principal indicador que a gente utiliza para selecionar essas ações e você vai poder utilizar ele também nas suas próprias operações, se você bem quiser utilizá-lo, que é o que? O IFR. Deixa eu compartilhar minha tela para te mostrar um pouquinho. Se você não sabe como é o indicador do IFR, eu vou mostrar para você e você vai entender ele de uma forma muito simples que qualquer operação que você vai fazer, você vai poder utilizar esse indicador para encontrar possíveis pontos de compra e possíveis pontos de venda. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Primeira coisa, o que é o IFR? Nada mais do que um indicador criado lá na década de 70 por John Wallace Wilder. Esse cara, ele criou vários indicadores e este indicador, o IFR, ele pode ser encontrado no TradingView aqui, por exemplo, você pode encontrar ele com a nomenclatura RSI, que é em inglês, né, Relative Strength Index, ou seja, índice de força relativa, tá? E basicamente você vem aqui, ó, indicadores, e você pode, eu já está como meu favoritos aqui, ó, você pode vir aqui, ó, e procurar por IFR, certo? Índice de força relativa, e adicionar ele no seu gráfico aqui. Tem várias formas de utilizar esse indicador, certo? A forma que eu gosto de utilizar é a forma de 2 períodos. Então eu vou vir aqui no indicador, deixa eu ajustar ele aqui para a gente poder entender um pouquinho. Por que 2 períodos, Douglas? Porque eu quero fazer operações o mais rápido possível. Então, eu quero encontrar pequenas oscilações a cada 2 dias. Então, eu estou usando aqui um gráfico diário e eu vou procurar operações a cada 2 dias. Então, ele vai calcular aqui os índices para me dar pontos de possível compra a cada 2 dias dentro do período do IFR. E aqui eu venho e configuro o meu limite, ou seja, eu quero que, via de regra, o IFR ele trabalha com níveis acima de 70, a gente entende que o mercado está sobrecomprado, aquele preço está acima da média, ou seja, está acima do que normalmente ele poderia estar ou deveria estar. Então, entendemos que acima de 70 é um nível sobrecomprado e abaixo de 30 é um nível sobrevendido, ou seja, ele está mais barato do que ele deveria estar via de regra, certo? Então, a leitura que nós vamos fazer aqui, a leitura que eu utilizo, deixa eu inclusive tirar essa manda central aqui que não me interessa, eu quero simplesmente colocar aqui, ó, o RSI, onde ele me indica aqui o limite em 15, que é o que eu utilizo aqui dentro da forma como eu opero, certo? Da forma como eu encontro as operações. Por que 15? Eu não quero um nível de 30, ou um nível de 35, ou um nível de 25. Eu quero tentar pegar o nível mais baixo possível. Se você quiser também, você pode trabalhar com um nível mais baixo ainda. Eu trabalho com um nível de 15 para poder encontrar uma quantidade suficiente de operações dentro do mercado para poder fazer as minhas operações, certo? Basicamente, eu configuro dessa maneira. Eu tenho aqui um indicador no nível de 15. Aqui eu tenho a Meta, certo? Meta é a dona do Facebook, né? Do nosso querido Zuckerberg. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma operação, eu teria feito operações em Meta já neste candle aqui, certo? Teria provavelmente estopado essa operação. E eu vou falar dessa operação aqui que nós fizemos no dia 30, assim como essa outra operação aqui, essa que eu não fiz, tá? A gente fez essa operação aqui e a gente fez também essa operação aqui, certo? Por que a gente não fez essa operação aqui? Depois você vai entender quando a gente mostrar um pouco das operações em si do mês de julho. O que acontece aqui? Ó? Qual que é a, a, a ideia toda do modelo? A ideia é que quando o IFR estiver abaixo de 15, você vai abrir uma operação de compra no final do pregão, certo?
E a partir daí, essa operação, entende-se que quando o mercado está abaixo de 15, ele tende a voltar a subir, depois que o mercado teve uma queda exagerada daquela, tende a voltar para a sua normalidade. Então, nós procuramos buscar esse tipo de operação, operações mais rápidas, operações onde a gente consegue capturar pequenas oscilações no preço para a gente poder fazer o nosso capital crescer. E é isso que eu gosto de fazer, operações de 2 a 5 dias. Então, basicamente, a entrada da operação seria no fechamento desse candle, que foi justamente a operação recente de meta, e a saída da operação, ela aconteceu nessa região aqui, na abertura do mercado, inclusive aqui no dia 3 de agosto. Por quê? Nós temos uma saída com base numa média, então você pode utilizar várias formas de saída da operação. As formas mais comuns são com um take profit e um stop loss fixo, ou seja, entrou na operação e você delimita um take profit de, por exemplo, 1% e um stop de 1%, se o mercado bateu o teu 1%, você sai da operação, e se bateu o teu 1% de stop, se o mercado continuasse caindo aqui, você sairia da operação também com prejuízo. Eu trabalho utilizando uma média móvel aqui para poder direcionar a minha saída, certo? Isso me dá uma tranquilidade muito maior. Quer ver? Moving Average. Simple Moving Average. Então, eu não consigo incluir mais um indicador aqui, por que não? Ok, acho que é porque essa versão aqui é gratuita, eu não consigo incluir aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho dois RSIs aqui, ó. Muito bem, agora sim. Então eu venho aqui, deixa eu incluir aqui a minha Moving Average. Deixa eu pegar aqui, média móvel, Moving Average. Vamos ver. Simple Moving Average. Muito bem. Aqui eu tenho uma média móvel aqui, e eu utilizo ela aqui com 5 períodos, certo? 5 períodos. Muito bem. Aqui está ela, certo? Então, a minha forma de operar é basicamente da seguinte forma. Quando eu tenho uma queda abrupta do preço, onde o IFR, o índice de força relativa, está abaixo de 15, eu quero fazer uma entrada na operação e a minha saída está na minha média aqui, ó. Por exemplo, uma operação aqui de quase 7%, que foi o que entregou hoje a meta, certo? Maravilha! E eu vou repetindo isso ao longo dos pregões de forma totalmente recorrente, certo? Como que eu faço a divisão do meu capital? Eu vou selecionar as 10 empresas que estiverem dando sinal no dia. Então, por exemplo, na sexta-feira, que foi quando entrou essa operação aqui, ou melhor, na quinta-feira, dia 30, dia 31 foi sexta-feira, eu selecionei as 10 empresas que dão sinal de entrada, ou seja, estão sobrevendidas, tiveram uma queda naquele momento muito além de uma queda normal. E aí eu procuro fazer o quê? Procuro fazer uma operação, procuro fazer uma entrada nessa operação e aí sim levar a operação por alguns dias. Se bater no meu alvo, eu saio no lucro. Se bater no meu prejuízo, eu saio no prejuízo. Como é que eu faço para dividir o meu capital, né? Douglas, eu tenho 10 mil reais. Você vai pegar, você vai dividir o seu capital em 10 caixinhas. Por que não 2 ou 3 caixinhas? Eu gosto de dividir o meu capital em 10 caixinhas, ou seja, 10 operações simultâneas, porque eu não sei o que vai acontecer com o mercado. Se eu colocar todo o meu dinheiro em uma ou duas operações, pode ser que aquelas operações deem errado, e aí eu vou ter uma perda financeira muito grande. E eu procuro não ter perdas financeiras muito grandes. Eu vou ter várias perdas pequenas e vários ganhos pequenos. E a quantidade de ganhos, ela excede a minha quantidade de perdas quando eu olho para o meu histórico de operações. Então eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque isso me dá uma tranquilidade muito grande. Então o IFR, ele é um excelente indicador para a gente poder trabalhar desta forma. Se a gente pegar, por exemplo, algumas operações, deixa eu pegar aqui, ó, MR Marvel, né? MRVL, que foi uma das operações que a gente fez. MRVL. Vamos pegar aqui Marvel Technologies. Olha só, Marvel, a gente fez várias operações, tá? A gente vai olhar aqui no histórico, a gente teve essa operação aqui, a gente teve essa operação, que também bateu aqui em cima,
a gente teve essa operação e a gente teve essa operação aqui também. Então, como é que eu faço? Deixa eu mostrar um pouquinho sobre as operações, porque vai ficar mais fácil de você conseguir visualizar. O que acontece aqui? Ó? Quando eu pego algumas operações, deixa eu pegar aqui, trazer para cá, e quando eu pego um conjunto maior de operações, eu consigo ver todas as ações e todas as operações que eu tenho realizadas, certo? E aí, o que acontece, né? Deixa eu pegar aqui, muito bem. Aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu incluir ela de volta aqui. Se a gente pegar, por exemplo, essas operações todas aqui, essa aqui é uma das contas que nós utilizamos dentro das operações, que é uma conta que tem $1.000, então a gente divide o nosso capital e cada operação é uma operação de $100, certo? Então, pegando aqui nos últimos dias, deixa eu pegar aqui desde o início, aqui do início de julho, só para a gente pegar um mês fechado aqui. De julho, a gente teve várias operações aqui, tem mais de 200 operações, né? A gente tem compras e tem vendas, né? Para vendas, a gente usa uma outra forma de usar o IFR, eu procuro pegar um período um pouco mais longo, para que eu tente fazer uma venda de uma ação que está muito cara, ou seja, ela subiu muito e eu quero pegar um recuo dessa ação, certo? Mas para o nosso operacional aqui, para o nosso exemplo de compra aqui, ó, deixa eu pegar exclusivamente as operações aqui, ó, de Marvel, MRVL. Aqui, ó, deixa eu abrir o gráfico dela para a gente entender aqui, ó. Tem várias operações aqui, muito bem, aqui, ó. Beleza, olha só, várias operações aqui, ó, em Marvel. Deixa eu trocar essa cor aqui para a gente poder entender um pouquinho aqui. Green on black, color on white. Muito bem. Aqui, ó, uma operação, duas operações, três operações, quatro operações, cinco operações aqui, ó. Olha só, várias e várias operações. Ao longo do mês aqui a gente fez mais de 7%, né? $72 dividido por $1.000, a gente está falando de 7% aqui ao longo do mês de julho. É um excelente resultado, certo? Agora, vamos pegar aqui, ó, a lógica do modelo, né? Porque como nós temos várias operações, nós temos aqui uma forma de monitorar quais são as ações que estão dando sinal, ou seja, eu tenho um universo de 900 ações aqui no mercado americano. Imagina ficar olhando isso manualmente, né, de todas as ações aqui. Isso é praticamente impossível de fazer. Então, o que a gente faz? A gente tem, basicamente, uma lista de ações que a gente pré-seleciona. Então, deixa eu mostrar aqui no gráfico de novo. Eu tenho uma lista das ações, só para você entender exatamente como é que eu opero e como é que você pode também usar essa mesma abordagem. Basicamente, se eu pegar uma ação e ela começar a cair, e eu preciso ter um ponto de saída se ela não fizer um repique para sair da minha operação, certo? Então, eu seleciono as ações que estão melhor performando no período passado, ou seja, eu pego todas as ações, eu seleciono as melhores ações que estão performando melhor dentro da configuração do IFR nos últimos meses. Por quê? Eu posso ter uma ação que ela estava dentro de uma tendência de alta, um momento de tendência de alta, e aí o IFR estava entrando e saindo igual um reloginho. Só que pode começar a acontecer dessa ação, por exemplo, Oracle, ORCL. Oracle é uma excelente ação para trabalhar IFR, certo? Só que, olha só o que aconteceu aqui com ela. De junho de 2026 até praticamente o final de julho, ela caiu mais de 50%. Então, toda vez que dava o sinal aqui, ó, ela vinha e estopava, 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 estopava. Então, essa ação aqui, neste período aqui, ela entrou numa queda, ou seja, ela começou a entrar numa tendência de baixa. Logo, consequentemente, o IFR começou a não performar bem aqui dentro. Enquanto ela estava numa tendência de alta ou em lateralidade, ela funciona muito bem. Assim é em todas as ações, certo? Nós temos excelentes momentos e excelentes períodos para poder trabalhar o IFR. Como é que a gente faz então, Douglas? Eu faço da seguinte forma: eu seleciono quais são as ações que estão melhor performando dentro daquele período, para daí sim eu poder fazer as minhas operações.
Feito isso, eu gero uma lista de ações. A partir deste momento, eu vou operar exclusivamente essas ações. E aí, simplesmente, não me interessa o que o mercado vai fazer. Se o mercado vai subir, se o mercado vai cair, eu vou trabalhar aquelas ações dentro daquele momento. É simples assim. Fica muito mais fácil de poder trabalhar. Simplesmente, eu vou manter essa lista e, automaticamente, todos os dias, eu tenho aqui o robô acompanhando o mercado para encontrar as melhores ações. E aí ele vai encontrar as melhores ações, ele vai dividir o meu capital dentro do dinheiro que eu tenho disponível para fazer as operações. Digamos que eu tenha $1.000, eu vou dividir cada operação em $100. Então, se nós encontramos, por exemplo, 50 ações dando sinal naquele dia, o robô ele vai fazer a entrada, ou seja, a ferramenta ela vai fazer a entrada nas melhores ações, ou seja, ele vai procurar dentro de todas essas ações selecionadas as que estão performando melhor com base no backtest que nós geramos antes de fazer as operações. Então ele seleciona essas ações e ele fica monitorando aquelas que estão dando os melhores resultados no período recente. E nós ficamos monitorando o mercado para garantir que nós sempre estejamos operando o IFR dentro das ações que melhor estão performando no período recente. Isso faz com que nós consigamos ter um resultado muito melhor do que simplesmente ficar operando uma ou duas ou três ações, porque o mercado é cíclico e o mercado muda, e com base nisso nós conseguimos fazer o quê? Fazer resultados muito melhores. Então, nós queremos colocar dinheiro no nosso bolso, certo? E aí nós conseguimos fazer isso, conseguimos gerar resultados impressionantes, como esses, por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, ano a ano, a gente consegue, fazendo essa abordagem de selecionar as melhores ações, fazer as operações e remover as ações que não estão performando bem, a gente, deste ano aqui, de 2026, no sistema de ações, a gente conseguiu gerar praticamente 56% de rentabilidade. 2025, a gente gerou 137% de rentabilidade operando as ações. 2024, 89% e assim por diante. Só no mês de julho de 2026, a gente fez quase 7% de rentabilidade. Então, esse tipo de resultado aqui só é possível graças à união de dois fundamentos essenciais, que é encontrar uma operação rápida, ou seja, eu quero comprar e vender o mais rápido possível, tanto é que ao longo do mês de julho foram feitos 215 operações, tanto de compra quanto de venda. Então, não é fácil você encontrar isso manualmente no mercado. A gente usa uma ferramenta para fazer isso de forma automática. Então, eu vou selecionar as ações que estão com o IFR no melhor ponto para que eu possa fazer a melhor operação. Então, são operações muito rápidas e essa volatilidade que o IFR nos dá é justamente isso que nós buscamos, fazer operações o mais rápido possível. E quando a gente olha, por exemplo, para esse resultado, se a gente fosse fazer isso manualmente, é praticamente impossível, porque você ia ter que ficar ali monitorando o mercado para encontrar essas operações. E pensando justamente nisso, foi o que nós criamos a possibilidade de você simplesmente conectar a sua conta à nossa conta para você também poder operar o IFR, né, seguindo a nossa metodologia aqui do IGR de forma completamente automática, onde nós conseguimos basicamente desde 2020, que é o que nós temos de histórico aqui, mais de 600% de retorno, com uma média mensal de mais de 7%, operando um único indicador, só que com a nossa pimentinha, que é o que nós chamamos de Rolling Back Window, que é essa seleção das melhores ações no momento atual presente. E a gente usa esse conceito porque não importa se a ação se já performou bem no passado, o que me importa é se ela está performando no melhor momento. Então veja, por exemplo, Oracle, neste nosso exemplo aqui, ela estava performando bem e depois ela passou a não performar melhor. Ela passou a não performar mais. Então é esse tipo de coisa que faz com que a gente consiga ter este tipo de resultado, ou seja, mais de 77% de taxa de acerto em média, com um retorno anual de mais de 80%. Quando a gente olha aqui, ó,
todos os anos aqui, ó, mesmo 2020, onde nós tivemos a queda do Covid, nós conseguimos ainda assim ter um resultado bem interessante, porque as operações de venda fizeram um excelente lucro. 2021, 2022, o melhor ano até agora foi 2025, com uma média mensal aqui extraordinária. Então, essa é a forma que eu gosto de utilizar o IFR, certo? Se você também quer utilizar o IFR dessa maneira e quer ter, ou eventualmente quer ter essas mesmas operações sendo feitas diretamente na sua conta, basta você clicar aqui no IFR e acessar o site para você poder falar conosco, tá bom? Um beijo e espero que você consiga utilizar o IFR da forma mais eficiente possível.